E eu vi, na época, uma reportagem, e eu participei de uma conferência de um cinegrafista suíço que tinha vindo no Parque Nacional do Xingu. O cara chamava Paulo Lambert. E fiquei mais fascinado, e aí me interessei para vir no Brasil durante as férias, quando eu tinha 15 anos. Não deu. Aí eu falei para o meu pai, eu quero conhecer o Brasil. Aí eu trabalhei, eu era ferreiro, né? Eu tinha uma pequena oficina minha. Aí eu juntei dinheiro, mas não deu. Aí eu comecei a pensar, lá tinha uma exposição sobre a África. Aí eu resolvi, então eu quero conhecer outras coisas. Aí fui para a África com 16 anos, passei 5 meses em vários países, né? Senegal, Gâmbia, Mali, Níger, né? Antiga Alta Volta. Foi uma experiência incrível. O ano seguinte, continuei a trabalhar, e aí eu resolvi vir para o Brasil uma primeira vez. Aí fui para o Nordeste, passei 2 meses. Tinha um conterrâneo, amigo do meu pai, e era padre, trabalhava no interior do sertão, e muito ligado a essa questão da teologia da libertação, né? Comunidade de base. Foi bem na época de uma seca enorme, 1975, uma seca muito grande que teve no Brasil. Então, como eu fiquei, era para vir para as férias e retornar para continuar meu estudo, né? Eu estava trabalhando como ferreiro, mas também eu estava estudando numa escola técnica, né? E então não você tinha falou concluído. Que tinha uma questão de estudo nisso. Exatamente, eu não tinha concluído, eu tinha que terminar, né? Para poder ser diplomado, essas coisas. Uhum. Mas depois de 2 meses resolvi ficar no Brasil, escrevi para os meus pais, vendi minha passagem de volta. Vendeu? E fiquei. Aí voltei a primeira vez só depois de 7 anos. 7 anos? E aí foi aí que eu resolvi vir para a Amazônia. Aí passei alguns anos aqui viajando, conhecendo, trabalhando, né, em vários ofícios, e descobri essa realidade amazônica. E conhecendo algumas comunidades indígenas do Rio Negro, do Solimões, do Japurá, né, de vários rios, viajando inclusive como conterrâneo na qualidade de mecânico. Ele tinha uma oficina mecânica, e a gente consertava os motores na beira do rio, chegava num local, permanecia 1 mês, 2 meses, consertava motores. A gente passou alguns meses morando numa ilha, no Alto Rio Negro, moramos no rio Curicuriari, na beira de um lago durante um tempo. Era assim, né? Quando tinha conserto, a gente ficava, eu aprendia mais o ofício de mecânico também, né? E era oportunidade para mim de aproximar as populações locais, né? Então foi aí que eu comecei a conhecer, a andar de canoa, aprendi a pescar, aprendi a caçar, aprendi a andar na mata, né? Me interessei sobre começar a comer coisas diferentes, né? Me alimentar, participar de festas, festas populares, depois cerimônias indígenas, né? Aí tinha danças tradicionais, eu lembro, era muito interessante. E aí cheguei de volta para a região do Alto Solimões, e aí eu resolvi ficar. Eu escutei falar de um povo, né, chamado Iagua, na Amazônia peruana, e eu me interessei em permanecer ali. Comecei a trabalhar como guia turístico, e nessa profissão comecei a conhecer várias aldeias indígenas de vários povos. Só que começando a compreender e a vivenciar os problemas das relações interétnicas, né? Os turistas que não respeitavam as pessoas, né? Os guias que só queriam ganhar dinheiro, as empresas que só queriam ganhar dinheiro. Eu conheci uma aldeia inteira que foi deslocada pelo patrão, né, da empresa turística para ter os índios a seu dispor, né? Nessa perspectiva muito comercial e pouco respeitosa, né, da diferença da cultura e da autonomia dos povos indígenas. Tem muita mudança, infelizmente, né? Houveram mudança na Constituição Federal, a partir de 1988, mas na realidade, né, interiorana, na realidade do contato das populações locais com os povos indígenas, a relação continua de ser de muita violência, de muito desrespeito.
de muita incompreensão de como esses povos vivem, o que eles querem, né? A maneira deles se organizarem, a sua relação com o meio ambiente, muito menos ainda a sua relação com a espiritualidade, né? Então a gente percebe que houve poucos avanços nesse sentido porque o Brasil não investiu nisso, né? Quer dizer, estabeleceu uma legislação, definiu alguns direitos básicos que nem sequer são respeitados hoje. Olha, um dos primeiros compromissos da Constituição Federal foi de demarcar todas as terras indígenas no prazo de 5 anos. Compromisso reafirmado mais 5 anos depois. E nós estamos continuando de estar numa realidade com centenas e centenas de terras não demarcadas, não reconhecidas, invadidas, né? Índios desterritorializados, né? Urbanizados e violentados. Então, daquela época, o que era diferente? É que antes você tinha invasores que queriam comprar peles de animais, que compravam borracha, que compravam madeira, né? Que compravam animais silvestres. Hoje é mais difícil tu comprar animais de pele, é verdade, mas a madeira continua. Hoje o garimpo entrou, na época não tinha, né? Então, a violência ela se perpetua e ela se traduz através de outros mecanismos. O processo de violência, o processo colonial de exploração, ele não mudou. A mentalidade é a mesma. Hoje são as grandes fazendas, né? Desde a época de 80, né? Quando houve o grande processo de desenvolvimento na Amazônia, né? essa vontade de desbravar a Amazônia a qualquer custo, foram as populações tradicionais que padeceram, que sofreram, né? o impacto. Então, realmente, daquele tempo você tinha processos devastadores, mas continua tendo. Os atores são diferentes, né? Mas a finalidade é a mesma. E a falta de respeito, ela continua sendo igual, o pior talvez. A ganância aumentou, o fato de que no Brasil a mentalidade de considerar os índios como um atraso ao desenvolvimento, um obstáculo ao desenvolvimento, ficou cada vez mais marcado. Por quê? Porque o agronegócio, os meios de comunicação, os interesses da empresa privada, né? Pouco a pouco demonstraram que, não, nós temos que desenvolver. E quem nos atrasa são essas populações, entre aspas, chamadas primitivas, né? Então isso é muito sério, isso é muito grave, né? É uma mentalidade de 300 anos atrás que perdura ainda. Por isso que eu falo o colonialismo, ele não parou, né? Ele se transformou, ele assumiu uma outra roupagem, mas os processos coloniais, muitas vezes antes da Europa para cá, agora é do sul para o norte, né? É das empresas, né, regionais que continuam a manter essa mentalidade de que não precisamos saquear a Amazônia, precisamos retirar todos os recursos naturais. E quem mora lá está impedido isso. Eu acho que uma primeira coisa, eu diria que o Brasil ainda não percebeu qual é a sua verdadeira vocação, né? O país de tamanho gigantesco, né? É um país que tem muitos recursos naturais, que tem uma diversidade absolutamente fenomenal, né? Invejável, mas ele é um país que virou as costas à sua realidade, às suas origens, né? É um país que virou as costas à riqueza do seu meio ambiente, ao saber de suas populações, né? Para quê? Para ser doutrinado, né? Por dinâmicas políticas e econômicas externas ao país, e oriundos da Europa, dos Estados Unidos hoje. Então hoje o Brasil é colônia de outros países, né? Quando você sabe que hoje praticamente 67% do produto bruto do Brasil é oriundo da comercialização de matéria-prima, né? De grãos, de ferro, né? de diversos produtos, de madeira, né? Mas não de produtos industrializados no país, né? Então, hoje o Brasil continua sendo o quintal da China, dos Estados Unidos, de vários países da Europa, por não ter desenvolvido e não ter valorizado a sua verdadeira vocação, né? Um país que poderia
aprimorar e ser um exemplo em termos de desenvolvimento sustentável, em termos de formas de desenvolvimento de tecnologias adaptadas aos grandes desafios da humanidade, como são as mudanças climáticas, né? Como são a necessidade de aprender a conviver com o meio, né? E principalmente aprendendo a conviver com as populações e os conhecimentos tradicionais que elas possuem, né? Então eu acho que o Brasil, por isso que falam que o Brasil não é um país sério, né? Não é um país sério porque a política ela está a serviço de interesses particulares, está a serviço de interesses que muitas vezes não são dignos e que não possibilita à sociedade igualdade, condições decentes de vida, dignidade, né? Então, são coisas que a gente vê no dia a dia, né, hoje, da violência, das desigualdades, do desemprego, da pobreza, um monte de elementos que estão aí e que nos comprovam que o Brasil está seguindo um caminho que não tem futuro. Esse povo Iagua, né, eu conheci algumas aldeias, mas eu comprei uma canoinha, comprei uma espingarda, comprei mantimento, né, material de pesca. Mas antes disso, aquele momento assim da decisão, né, que dá aquele formigamento que você fala, eu vou. Teve alguma coisa em especial que atiçou esse fogo, assim, de comprar a canoinha, de comprar o material de pesca, assim, algum acontecimento, tipo, material, mesmo que bobo, mas que um apaixonamento, assim, como é que foi esse apaixonamento? Então, eu acho que o convívio que eu tive com várias aldeias de vários povos me demonstrou, atiçou minha curiosidade, uma perspectiva de que tem gente que vive diferente e que tem várias formas de viver, né? Eu já tinha percebido essa grande diferença da Suíça para o Brasil, mas eu fui percebendo isso também do Brasil para a Amazônia e depois da Amazônia para a realidade indígena. Então, essas várias etapas, elas agregaram para mim uma vontade de descobrir, de estar perto e de tentar compreender, mas como populações isoladas, né? Em meio num ambiente natural que para muita gente é considerado como hostil, né? Difícil de convivência. E como que essas populações vivem e o que é que elas querem para o seu futuro? Para mim foi a grande pergunta. E eu quis entender isso. E eu aprendi muito cedo que para ter resposta às nossas perguntas, um dos meios talvez mais difícil, mas mais interessante é de obter essas respostas através da experiência. Você experimentando, conhecendo, tem risco, leva tempo, mas é um processo que sempre valorizei porque ele enriquece e ele te proporciona experiências de vida, relações humanas que você que são absolutamente fantásticas. Então, quando eu cheguei com essa população, eu cheguei aberto, mas também cheio de preconceito, né? Que eu carregava, porque a gente carrega nossos preconceitos na nossa cabeça, na nossa mochila. Então, com total desconhecimento, mas também com muito despojamento, né? Com essa vontade de estar junto. Chegando lá, eu não fui aceito, né? Eu tive que dormir 15 dias na minha canoa, e aí comecei a aproximar as crianças, tentar entender o que elas faziam, brincava, aprendia algumas palavras, e os adultos ficavam me observando. Depois de 15 dias, eu não sabia ainda muito bem o que era repiquete, o rio encheu e secou de uma vez de vários metros. E aí minha canoa se encontrou no fundo da água, num lugar de muita correnteza, eu perdi um monte de coisa. Mas às 3 da manhã, os Yanomami de água vieram me ajudar. E aí, desde esse dia, a liderança máxima do grupo me convidou para morar na Maloca e passei um ano com eles. Esse processo dessa aproximação de vocês, se não tivesse ocorrido esse incidente, seria mais longo, na sua opinião, essa aproximação?
que eles estavam esperando durante esses 15 dias? Que você desistisse ou estavam te testando? E como que essa estratégia de se aproximar das crianças, foram elas que se aproximaram, permitiram essa aproximação? Ou você pensou isso assim? Não, foi espontâneo. Foi espontâneo. Tanto da minha parte quanto delas. Quantos anos você tinha, desculpe? Foi em 1978, eu tinha 23 anos. E esses 15 dias lá, você tinha alimentação? Como é que foram esses 15 dias? Eu tinha um pouquinho de alimentação e me virava. Né? Tentava pescar um pouquinho. Parado na canoa? O dia todo? Banhava no rio? Não, eu tomava no banho, eu ficava na beira do rio, mas sempre me sentindo vigiado. Né? Então, e também a idade da inconsciência, a gente faz coisas sem medir muito os perigos, as ameaças, as coisas que podem dar certo, não. Né? Então foi um período para mim de risco, também de risco, mas eu não tinha a mínima noção dos riscos que eu poderia estar enfrentando. Né? Tanto é que ao longo desse percurso eu passei por muitas dificuldades de saúde, conflitos, e exigiu muito da minha parte, né, de adaptação em todos os sentidos. Né. Esse povo Yago era explorado por patrões madeireiros. Né. Nessa época? Nessa época. E aí eu passei uma safra inteira trabalhando madeira com os Yago, na tentativa de entender como que se processava esse processo de exploração de extração da madeira de lei. Era mogno, cedro, enormes, centenas, tirados do machado. Né? Então, para mim foi uma experiência, primeiro, dura fisicamente, mas mais dura ainda ao perceber as consequências e a maneira como se processava o sistema de aviamento, que é o sistema através do qual o patrão fornece mercadoria, fornece material de trabalho, alimentos, né? Mas no final da safra recebe o produto, né, a madeira, vai descontando e os trabalhadores nunca vêem a cor do dinheiro e são cada vez mais endividados. É um processo que existe até hoje, chama escravidão. Né? É um tipo de escravidão camuflada, mas que ainda ocorre hoje, com madeira, com piaçaba, com extração de vários produtos da floresta aqui na Amazônia. Ainda não... A gente pensa que esses processos mais de utilização da mão de obra, né, de populações locais não existe mais, mas existe. Né? Ainda comum. Foi espontâneo. Uma família, pouco a pouco, começou a me adotar. Uma família? Aí eu comecei a acompanhar as atividades. Quando eu ia na roça, eu ia na roça. Quando eu ia pescar, eu ia pescar. Quando eu ia caçar, quando eu ia visitar parente em outra aldeia, eu ia, e assim por diante. Então, eu me tornei, né, um membro do grupo. E partilhando, depois de 15 dias, meu tênis já não está todo quebrado, aí passei a andar descalço, aprendi a andar descalço. Então, são coisas assim que somente através da prática, né, que a gente vai vivenciando, conhecendo também seus limites. E a partir dessa experiência com o povo Yago que eu resolvi dar continuidade e tentar me preparar para uma ação mais profissional, né, nesse campo do indigenismo. Né. No Brasil você tem o indigenismo oficial, né, através da FUNAI, você tem o indigenismo mais comercial, através de empresas, né, que contrata e desenvolve um programa, né, junto a determinadas populações indígenas, e você tem esse indigenismo alternativo no qual a gente se reconhece, quer dizer, a possibilidade da sociedade civil organizada desenvolver projetos de apoio solidário junto às populações indígenas, junto aos povos indígenas do Brasil. É um pouco nessa perspectiva que eu me preparei, que eu conheci a UPAM, né, que eu vivenciei outras experiências que me marcaram muito, mas que possibilitaram consolidar conhecimentos e buscar forma de uma atuação mais qualificada. Né? Tanto que hoje eu estou aqui na Sequoia, coordenando uma associação que trabalha com o povo Yanomami, continuando essa mesma história, a partir de uma
de um caminho traçado no indigenismo alternativo, né? É meio triste de ter que falar disso, viu? Porque, bom, na época que eu comecei a atuar na questão indígena no Brasil, foi uma época áurea, né, da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, né? O SPI tinha sido extinto e no final da década de 60 foi criada a Fundação Nacional do Índio, em 68, se não me engano. Mas começou a atuar na Amazônia de forma mais presente no início da década de 70. E você tinha, então, indigenismo, você tinha sertanista, você tinha programas de trabalho, né? Você tinha infraestrutura, tinha cursos de indigenismo. Então, tinha uma certa perspectiva que foi consolidada depois na década de 80, final da década de 80, com a Constituição Federal. Quer dizer, um órgão voltado para a proteção das populações indígenas e também para a proteção dos índios isolados, das populações mais isoladas, ou de recente contato. Mas, ao longo do tempo, né, passou a década de 90, né, início dos anos 2000, essa atuação começou a ficar muito mais fragilizada, né? Muita contradição entre os programas econômicos, né, voltados para o agronegócio, para os programas de implementação, por exemplo, da infraestrutura na Amazônia, através das barragens, construção de estrada, né? E outro, que passaram a se tornar muito impactantes sobre as terras indígenas, né? E numa contradição governamental, de um lado você tem uma FUNAI que tem que preservar, né? E tem que ser, né, atuar numa perspectiva de garantir a proteção dessas terras, da vida dos povos indígenas, garantindo, na época, assistência mínima na saúde e na educação. E essas demandas muito maiores, né, em termos de Estado. E pouco a pouco, então, eu acredito que essa presença da FUNAI se tornou cada vez menos qualitativa, né, menos presente, com cada vez menos condições e cada vez mais contradições, né? Até chegar agora, né, no atual governo, onde a FUNAI está completamente desestruturada, desmantelada, a serviço de um governo que considera os índios como um empecilho a seu projeto de governo, né? Não está evidente hoje a postura do governo Bolsonaro contra os interesses indígenas, né, das mais diversas formas, seja negando os conselhos indígenas, negando a participação indígena, não reconhecendo a sua cidadania, muito menos reconhecendo a sua identidade étnica e o seu direito de viver, né, simplesmente. Então, hoje nós estamos completamente na contramão de uma política que, alguns anos atrás, pelo menos, tentava desenvolver algumas ações, ocorreram, né, ao longo desses tempos, foram implementados diversos programas muito interessantes, com apoio da solidariedade internacional, de fundos internacionais, por exemplo, planos de proteção das terras indígenas, que possibilitaram demarcar grandes áreas indígenas, possibilitaram criar planos de vigilância, possibilitaram as organizações indígenas se organizarem, né? Hoje tudo isso foi água abaixo, mas não só nessa realidade mais ligada à questão indígena. Quando a gente reflita sobre a questão da realidade ambiental, a mesma coisa. Hoje você tem um IBAMA e um ICMBio sem qualquer condições, seja de fiscalizar, né, e proteger as áreas ambientais, como de realizar a gestão e a monitoria, por exemplo, das reservas, dos parques florestais, né, de responsabilidade federal. Então, a mesma coisa, quer dizer, para mim, o que acontece com essas populações tradicionais acontece com o meio ambiente onde elas vivem, exatamente por conta das mesmas dinâmicas e das mesmas incoerências. Assim, a realidade com a qual nós convivemos no dia a dia, essa realidade indígena amazônica, por exemplo, ela é de um aumento assim estrondante de violência, um aumento
um aumento das invasões, um aumento do porte de arma, o sentimento de impunidade das pessoas ou das instituições que violam o reconhecimento dos direitos à terra, à vida e ao meio ambiente. Hoje esses predadores se sentem completamente impunes, eles podem fazer o que eles bem entendem, da maneira como eles querem, e não acontece nada. Então esse sentimento de impunidade, ele vem gerando nos últimos anos um aumento significativo da violência, né? Você pega a situação dos Guarani, hoje você tem índios atropelados de carro voluntariamente, atropelamentos voluntários, né? Você tem mulheres violentadas, você tem crianças mortas, você tem lideranças indígenas assassinadas, né? Então é uma violência que atinge todos os setores da vida dos povos indígenas. Eles nunca estão em plena segurança, né? Quando vão na cidade, quando viajam de barco, quando estão na roça, quando estão caçando, né? Olha o que acontece, por exemplo, agora em Roraima, na terra Yanomami, né? Você certamente escutou falar de 2 crianças que foram mortas, tragadas pelas dragas do garimpo, né? Para mim isso aqui é o monstro da sociedade nacional, que é representado nesse ato, né? Cadê as autoridades, né? E cadê o retorno para o Estado? Muitas vezes a gente sabe que é uma conivência dos políticos. Então, essa violência, ela faz parte do dia a dia dos povos indígenas, né? A Covid-19, para mim, foi uma outra representação muito significativa dessa violência, né? Por conta da desassistência, da falta de criação das barreiras sanitárias, da não compreensão do drama e da tragédia que a Covid representou para os povos indígenas, sem informação, né? Os Yanomami, por exemplo, muitas aldeias foram para o Wadiume. O Wadiume saía das suas aldeias para ir para acampamentos isolados na mata, em plena autarcia, né? Vivendo de caça, pesca, coleta, né? Mas fugiram sem, né, sem conseguir preparar isso, muitas vezes sem alimento, com medo, passando meses dessa forma, né? As políticas públicas incoerentes do governo fizeram que, por exemplo, nas eleições municipais de 2020, né, centenas de Yanomami foram levados para a cidade de Barcelos para votar, em plena pandemia, por interesses políticos escusos, né? E tem que ficar porque os políticos que perderam as eleições depois não estavam um pouco interessados em fornecer o combustível para que eles possam retornar para suas aldeias. Então é uma violência que se perpetua das mais diversas formas, né? Desde você enganar, né, um indígena que tem um cartão do Bolsa Família porque ele não sabe utilizá-lo, né? Ou então falta de informação, de orientação e de apoio, quando o indígena tem uma conta no banco e são oferecidos empréstimos a altíssimos juros, que também ele não sabe. Ele volta da aldeia meses depois e de repente a sua conta está zerada, né? O dinheiro do Bolsa Família todo comido e sem condições para qualquer coisa, né? Então é uma violência que ela se reproduz, ela se manifesta no dia dos povos indígenas, né? No preconceito, nas relações desiguais na cidade. Quando o indígena chega, mais próximo você se encontra das comunidades, maior é o preconceito, né? De índio sujo, preguiçoso, ladrão, né? Incompetente, primitivo, e aí vai. São chavões que existem até hoje, né? É uma realidade hoje que continua, né, presente e muito presente. E não há dentro da estrutura do Estado qualquer vontade, né, nem iniciativas sérias, né, que possam, então, que demonstrem uma mudança de atitude.
que há pelo menos sequer um reconhecimento de que há outras possibilidades de se relacionar com essas populações, né? Então é muito complicado, porque é uma violência que marginaliza, é uma violência que nega direitos de ser diferente. A Constituição está clara, né? Direito à língua, né? Direito à identidade étnica, direito até a sua terra, reconhecimento da origem, né? Nós temos todo esse debate que aconteceu mais recentemente em relação ao marco temporal, que foi muito significativo, e o processo parou, né? Mas qual a ideia? Ah, não, se um povo indígena não se encontrava em sua terra até a data da Constituição Federal de 88, ele não tem mais direito, né? Se ele foi deslocado, se ele foi expulso de suas terras, ele não tem mais direito, né? Então, ainda bem que, né, bom, até agora, né, os povos indígenas querem muito que seja votado, mas seja votado com reconhecimento desse direito à sua origem, né? Ao direito original dos povos indígenas nas terras que são deles, imemoriais, né? E que a Constituição é muito clara a esse respeito, só que há uma leitura da Constituição que depende de interesse econômico que estão postos aí, muito claramente, ainda mais depois do governo Bolsonaro, né? Eu acho que a minha trajetória, assim, como ser humano, né, como indigenista também, como profissional, ela me permitiu compreender algumas coisas básicas, né, na minha existência, para o meu futuro, e para algo que eu carrego e que eu tento no meu dia a dia, no trabalho que eu desenvolvo, que eu tento fazer valer, né? Primeiro, essa questão, quer dizer, a humanidade é feita de diversidade, né? E a vida é rica e é bela pelas diferenças, né? Se todo mundo fosse iguais, se todo mundo falasse a mesma língua, né? Se todo mundo só tivesse cachorro e gatos, né? Se todo mundo comesse da mesma comida, como o mundo seria triste, né? Então, esse aprendizado, ao observar as pessoas, as sociedades, o meio ambiente. Eu ando muito na mata, até hoje. E quando você entra na Amazônia, parece que é tudo igual. Daqui a pouco você vai perceber que você se depara com uma multiplicidade de ecossistemas que convivem em perfeita sintonia, um necessitando do outro. Assim como um inseto vai precisar de um mamífero, assim como o mamífero vai precisar de outro elemento da natureza. Essa relação de interdependência, né, o homem esqueceu que ele precisa do outro. E o homem moderno, né, que se acha mais do que todo mundo, esqueceu mais do que todos os outros. Ele acha que ele está no topo da cadeia alimentar e que os outros podem se danar. Mas o futuro está demonstrando, as perspectivas de futuro e o que está acontecendo hoje, através das mudanças climáticas, dos problemas sociais e outros que estamos vivenciando, estão demonstrando exatamente o contrário. O ser humano está precisando reaprender a estabelecer outras bases, né? Com o meio, com o que o cerca, com ele mesmo, né? Eu acho que nós estamos numa sociedade que investiu em alguns elementos muito complicados e talvez um pouco equivocado, né? A economia é uma grande mentira, assim como a comunicação hoje é uma grande mentira, né? Então, a nossa sociedade é baseada, a política é outra grande mentira. Então, se você pega esse tripé, é um tripé sobre o qual está construído as perspectivas sociais, tecnológicas, para o futuro da humanidade. Isso faz com que o ser humano passe
a vivenciar, não por ele mesmo, né? Está se distanciando cada vez mais dele mesmo e dos outros. Hoje precisamos de um celular, precisamos de um monte de artifícios que não são necessários. Então, na vida da aldeia, é algo que me fascina, é que você não precisa começar a perceber que não precisa muito para viver. E você pode aprender a reviver o tempo presente, viver o aqui e agora. E não viver por tabela, no futuro ou no passado, como muita gente vive, né? Sem essa capacidade de viver plenamente o agora. Isso aqui é uma coisa que os indígenas têm uma capacidade absolutamente fantástica de estar plenamente aqui e agora, né? De relevar se tem problemas, né? De ter a capacidade inventiva e criativa de viver feliz. Nós perdemos a capacidade de viver feliz, né? A gente sempre acha que para viver feliz precisamos de algum artifício, né? Qualquer um que seja. Você pode ser feliz por estar aqui, vivenciando aquilo que você faz, com quem você está. O ego se tornou monstruoso, né? As falsas necessidades, né? Elas hoje tomam conta do ser humano. Então, os povos indígenas têm algo, eu acho que a ensinar. Não são sociedades perfeitas, tem um monte de bronca, né? Mas elas representam, seguramente não uma alternativa para os problemas da humanidade, mas representa a possibilidade de expressar a sua vontade, a cumprir com o seu papel, né? A sua existência, do jeito que elas querem, né? A partir dos princípios que elas estabelecem. Por que precisam ser outros, né? Por que não adotar e aceitar uma educação escolar diferenciada? Por que não reconhecer os saberes tradicionais dos povos indígenas? Por que não entender que, além do cristianismo, tem outras formas de se relacionar com outros seres, né? Com outros tipos de energia? Então, são perguntas que eu sempre faço, e eu vejo que tem outras respostas, né? Na convivência com os povos indígenas. E a possibilidade de demonstrar que essa diversidade, em si só, ela traz resposta, né? Porque se a gente começa a respeitar o outro do jeito que ele é, do jeito que ele quer ser, as coisas podem progressivamente rumar para outras direções, né? Outros patamares, vamos dizer. Então, nessa minha experiência e nesse convívio com os povos indígenas, eu aprendi também a humildade, né? A partir do momento que tu é um igual aos outros, não precisa ser maior, né? Tu não precisa ser além daquilo que você é, né? Você pode ser naturalmente, né? Assumir a tua identidade do jeito que você é. E hoje os povos indígenas querem ser Munduruku, querem ser Yanomami, querem ser Ticuna, né? Querem ser Baré, querem ser Iagua, querem ser Ticuna, né? E o Tucano, outros povos, né? Querem poder falar e expressar a sua língua, né? Ensinar para as suas crianças os conhecimentos que os seus avós, os seus pais lhes ensinaram. E hoje isso está sendo negado, né? Então, eu acho que é isso. E eu fico muito, muito agradecido de ter podido ter essa experiência. Para mim não é só uma experiência, de ter podido vivenciar ao longo de mais de 4 décadas e meia, esse convívio com outras populações. Até hoje, aprendendo todo dia. Todo dia eu aprendo algo novo. E todo dia eu me esmero para tentar aprender algo novo.